Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal da playlist de crimes misteriosos. Porém, antes de começar a falar desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição para conhecerem as redes sociais do canal, blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_fritz. Ademais, quem gosta de games já deve ter passado aqui um card, que é o nosso canal de gameplays. Então, se você gosta, se inscreva e participe das lives que eu faço lá no canal. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de crimes misteriosos. No vídeo de hoje, trataremos da história em que, supostamente, o testemunho de um fantasma foi responsável pela condenação de seu assassino. E essa história ficou marcante no direito americano. Quer saber mais a respeito do fantasma de Green-Brier? Aguarde após a intro do canal. Até já! Elva Zona Hister, a vítima do assassinato, nasceu em Green-Brier County por volta de 1873. Tendo sido criada perto de Richlands, Zona tinha 23 anos quando conheceu Edward Truesdale, de 37 anos, um recém-chegado à cidade em outubro de 1896. Edward passou a trabalhar como ferreiro na loja de James Cruikshanks, onde Zona o conheceu. Os dois apaixonaram-se e, ainda que não fosse do gosto dos familiares de Zona, em especial de sua mãe, Mary Jane Hister, o casal se casou após 6 semanas do primeiro encontro. O casal aparentava viver pacificamente. No dia 23 de janeiro de 1897, por volta das 10 horas da manhã, Edward pediu que um garoto de recado, Andy Jones, fosse enviado à casa de Zona para saber se ela precisava que ele pegasse alguma coisa no mercado antes de ele voltar ao trabalho. No entanto, ao chegar na casa, o garoto encontrou Zona sem vida. Ela estava deitada no chão, de bruços, ao pé da escada, com um braço dobrado sobre o peito e o outro esticado para frente. Sua cabeça estava inclinada para o lado. O garoto, em pânico, correu para contar à sua mãe, e sua mãe alertou o médico local, Dr. Knapp. No entanto, quando o Dr. Knapp chegou para examinar o corpo, Edward já havia retornado para casa, lavado e preparado o corpo para o enterro. Vestiu-a com vestido de gola alta e colocando um véu sobre a cabeça de Zona. Quando o médico tentou examinar a cabeça, em especial inspecionar a área da cabeça e pescoço, ele foi impedido pelo Edward. Ele segurava a cabeça dela enquanto chorava e respondia violentamente sempre que o médico se aproximava, continuando a embalar a cabeça da esposa e chorar. O médico, então, fez apenas um breve exame ao corpo e, quando reparou algumas nódoas no pescoço, não conseguiu analisá-las com mais cuidado. Edward agiu violentamente. O médico determinou que a causa da morte era eterna desmaiada, que mais tarde mudou para complicações de gravidez. Zona tinha procurado a ajuda do Dr. Knapp para tratar de problemas femininos 2 semanas antes de sua morte, mas não se sabe se estava grávida ou não. Os pais de Zona foram informados da morte e a sua mãe teria informado que o demônio matou-a quando ouviu a notícia. O corpo de Zona foi levado para sua casa de infância em Little Swill Mountains para seu funeral. Durante a cerimônia, as pessoas começaram a perceber que Edward estava agindo de maneira estranha.
ele estava obcecado com a cabeça e o pescoço de Zona, envolvendo-a em um cachecol que não combinava com seu vestido, mas ele insistia que era o favorito dela, e colocando travesseiros em excesso em volta da cabeça, alegando que queria que ela descansasse confortavelmente. Os convidados compreendiam que aquela fosse a forma de ele encarar o luto, mas a mãe de Zona não se convenceu desse comportamento estranho de seu genro e estava convencida de que ele teria algo a ver com a morte de sua filha, apesar de inexistir evidências para tanto. Zona foi enterrada em 24 de janeiro de 1897 e, apesar de o Edward ter inicialmente demonstrado grande devoção ao corpo, o seu comportamento logo depois levantou suspeitas. Durante o velório, mudava constantemente seu humor ao extremo, tristeza e alegria. A mãe de Zona, Mary Jane Hister, estava convencida de que seu genro seria o responsável. Depois do velório, ela retirou o lenço que cobria a filha no caixão e tentou entregar a Edward, que recusou. Reparando que o lenço tinha um cheiro estranho, Mary resolveu lavá-lo. A água da bacia ficou rosada e o lenço também, o que ela interpretou que sua filha foi assassinada. Mary Jane começou a rezar todas as noites para que sua filha voltasse de alguma maneira. Certa noite, uma luz estranha entrou em seu quarto e começou a tomar uma forma humana, a forma de Zona, e contou à sua mãe os fatos que antecederam a sua morte. Na noite anterior ao encontro de seu corpo, Edward chegou em casa e não gostou de Zona não ter cozinhado. Ela havia servido manteiga de maçã, uma variedade de conserva e pão. Ele, enfurecido, atacou-a e colocou uma mão de cada lado da cabeça dela e, com um movimento rápido, quebrou o pescoço dela. O fantasma revelou que não era a primeira vez que ele a batia. O espírito desapareceu, mas retornou por 4 noites. Na segunda noite, contou novamente como Edward a atacou. Na última noite, Zona girou a cabeça completamente para mostrar que haviam-lhe quebrado o pescoço. Mary, após as visitas da fantasma, dirigiu-se ao procurador local, John Alfred Preston, e tentou convencê-lo a reabrir o processo sobre a morte de sua filha. Preston descartou a experiência paranormal de Mary, argumentando que o sofrimento alimentava alucinações de uma mãe enlutada. No entanto, o exame preciso do médico e os rumores sobre o estranho comportamento de Edward durante o funeral convenceram o promotor a reabrir o caso e determinar a exumação do corpo. O corpo de Zona foi necropsiado em 22 de fevereiro de 1897, com a presença de Edward, o qual havia se queixado veemente desta reviravolta no caso. Edward manteve a compostura enquanto os médicos examinavam a parte inferior do corpo. No entanto, ele ficou visivelmente abalado quando os médicos se aproximaram da cabeça de Zona e de seu pescoço. A necrópsia demorou 3 horas e descobriu-se que o pescoço de Zona estava, de fato, quebrado. Segundo o relatório publicado em 9 de março de 1897, descobriu-se que o pescoço estava quebrado e a traqueia esmagada. Havia marcas no pescoço que indicavam que a vítima tinha sido asfixiada. O pescoço estava deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Os ligamentos estavam rasgados. A traqueia tinha sido esmagada na parte da frente do pescoço. Devido às provas e ao comportamento demonstrado pelo Edward, ele foi preso, acusado do assassinato de Zona. Edward ficou em prisão preventiva enquanto aguardava o seu julgamento. Nesse período,
Muitas informações começaram a surgir sobre seu passado. Ele havia sido casado 2 vezes. O primeiro casamento foi com Ellie Stalini Kutlip, em 1885, com a qual teve a filha Girta Lucretia. Dizem que ele batia tanto em sua esposa que, certo dia, um grupo de vigilantes o arrastou para fora da casa em uma noite de inverno e o jogaram nas águas congeladas do rio Grand-Brier. O casamento terminou em separação 4 anos depois, enquanto Andrew estava na penitenciária estadual, cumprindo pena por roubo de cavalos. Em junho de 1894, Andrew se casou novamente, dessa vez com Lucy Ann Thrift. Eles moravam com seus pais em Drupe Mountain, perto de Hillsborough, onde ela morreu menos de 8 meses depois. Não houve investigação e o Pocahontas Time declarou apenas que ela morreu repentinamente. Somente mais tarde, quando ele foi acusado do assassinato de Zona, 4 histórias diferentes sobre a morte de Lucy começaram a circular. Zona era sua terceira esposa e Edward tinha se referido uma vez com seu desejo de se casar com 7 mulheres. Além disso, afirmava que tinha certeza que seria libertado porque não havia provas suficientes para o incriminar. O julgamento se iniciou em 22 de junho de 1897. Em relação ao julgamento, Edward contratou os advogados William Hickler e James Gardner para representá-lo no tribunal. Durante sua defesa, Andrew alegou que as acusações eram consequência de ter uma sogra maldosa. O procurador, John Preston, relutava em ter Mary como testemunha, pois tinha certeza que os relatos fantasmagóricos a desacreditariam diante da corte. A defesa de Edward a chamou para ridicularizar sua história. Abre aspas. Ouvi dizer que você teve algum sonho ou visão que levou a esse exame pós-mortem. Fecha aspas. Mary garantiu que não era sonho. Mary contou os detalhes do assassinato que ninguém mais sabia. O júri ficou com evidências circunstanciais e o juiz os advertiu. Abre aspas. Não há meio termo para o júri tomar. O veredito, inevitavelmente e logicamente, deve ser por assassinato em primeiro grau ou por absolvição. Fecha aspas. O júri reuniu-se por 1 hora e 10 minutos até sair o veredito de culpado. Após o veredito, formou-se uma multidão que tinha a intenção de o tirar à força dos seus guardas e o enforcá-lo. Mas essa multidão foi dispersa pelo xerife antes de ter causado qualquer dano. Tempos depois, 4 pessoas dessa multidão foram julgadas. Edward foi levado para a prisão estadual de West Virginia, em Moundsville, onde ficou por 3 anos. Ele faleceu em 13 de março de 1900, vítima de uma epidemia desconhecida, e foi enterrado em uma sepultura sem nome no cemitério local. Mary Jane, mãe de Zona, nunca mais voltou a repetir a história do fantasma de sua filha e morreu em setembro de 1916. Hoje, aqueles que percorreram sinuosas estradas nas montanhas da Virgínia Ocidental podem encontrar uma placa perto do cemitério Grand-Brier, que conta sobre o fantasma de Zona. Enterrada no cemitério próximo fica a Zona Hister Shue. Sua morte em 1897 foi considerada natural, até que seu espírito apareceu à mãe para descrever como ela foi morta pelo marido Edward. A autópsia no corpo exumado confirmou o relato da aparição. Edward, considerado culpado de assassinato, foi condenado à prisão. Único caso conhecido em que o testemunho de um fantasma ajudou a condenar um assassino. Acerca dessa história, são conhecidas 3 adaptações teatrais, bem como as seguintes obras: O Túmulo Inquieto, de Sherry McCrum, A Assombração de Zona Hister Shue, A Crônica do Fantasma de Grand-Brier, de Misty Murray Walkup e Nancy Richmond, e Grand-Brier Ghost 1,
e outras histórias estranhas por J. Dennis Dates. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito do fantasma de Greenbrier, que é considerado pelo direito americano, segundo informações, segundo pesquisas, como o primeiro caso em que um fantasma levou o seu assassino à prisão? Então, o que vocês acharam dessa história? Bastante intrigante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de crimes misteriosos, há uma playlist de lendas, mistérios, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de crimes misteriosos aqui no canal. Beijo, tchau!